Muito que bem! Seja muito bem-vindo ao nosso Viviverso Podcast. Mais um episódio desse maravilhoso encontro que nós temos aqui. É semanal? Não. Não. É diário? Não. Não também. É quando eu tenho vontade. Não temos um plano e quando alcançarmos o plano, dobramos o plano. Meu nome é Viviane Enes e esse é o seu ambiente online em que a gente fala sobre tudo um pouco. Aqui a gente lê a Bíblia, ora, reflete sobre a vida, faz devocional, papeia, devaneia, assuntos aleatórios sobre tudo que você quiser. Videogame, internet, série, filme, a gente vai chegar lá. Se a gente ainda não chegou, a gente vai chegar, fica tranquilo. Sempre sob a perspectiva da cosmovisão cristã. E eu tô aqui mais uma vez com quem? Com ela, minha fiel escudeira, tal qual Dom Quixote e Sancho Panza, para compartilhar com vocês alguns dos nossos devaneios para a parte 2 da face oculta da tia Vivi. Seja bem-vinda, Carolina! Palmas! Aplausos! Muito obrigada. Uma honra estar aqui novamente. Veio aqui para tomar o meu lugar mais uma vez. Continuar aquela conversa muito louca que, por incrível que pareça, teve audiência, viu? Teve audiência, todo mundo querendo saber sobre Viviane Enes, sobre sua vida. Eu percebi que eu sou uma figura que gera curiosidade. Uma pessoa rara se encontrar, não é mesmo? É rara, não sei se rara, mas eu diria singular. O Deus criou e jogou o molde fora, entendeu? Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém merece duas Vivianes no mundo. Bom, para você que não assistiu Devaneios #número 1, nós passamos o último Devaneios falando sobre a minha vida, porque a dona Carolina resolveu me stalkear no Facebook e descobrir coisas a meu respeito que ninguém mais sabe. E ela resolveu conversar sobre isso e falou assim, vamos gravar? Eu falei, tá, vamos gravar. E deu no que deu. Então, Carolina, o microfone é todo seu. Última vez, tá? Última vez que isso acontece. Só pra deixar claro que isso não se acostume não, tá bom? Tá bom. Hoje eu selecionei várias perguntas. Inclusive, mais pro final, a gente vai ter daquelas perguntas rápidas, aqueles bate-rebate, estilo Maria Gabriela. De frente com Cacolina. De frente com Cacolina. Vai ser muito... Eu quero ver como é que vai ser. Eu quero ver! O bom é que a gente faz a nossa própria trilha sonora, né? Os nossos efeitos sonoros, efeitos especiais sonoros. Eu amo demais. Tá. Nós terminamos o último podcast falando sobre a sua vida acadêmica como estudante, né? Você ainda não era convertida, acho que você estava nesse processo de conversão, ou era só uma convencida. E eu não lembro, para falar a verdade, minha memória ela funciona só durante a semana, assim, eu só vou lembrar o que aconteceu na semana. Então, como faz muito tempo, eu acho que a gente parou com você falando sobre você gostar de ensinar, e aí você estava lá na tua faculdade, aí você se converteu. Foi. Você me perguntou se eu já tinha ensinado antes. Isso. E eu falei que oficialmente não, mas que eu dei aula. Aí a gente lembrou que eu dei aula de Libras, quando eu ainda era uma jovem garota, uma jovem menina. E aí eu fui estudar Libras numa igreja batista. E quando eu vi, eu estava dando aula para o coral da igreja batista. Eu tinha meus 18, 19, no máximo ali 20 anos, e eu fiquei um tempo ensinando músicas gospel em Libras para aquelas pessoas poderem cantar no culto. Eu não ia no culto, né? E você nem era convertida. Eu não era. Mas eu vou falar uma coisa para você. Desde pequena, eu já frequentei 1,5 milhão de igrejas. Eu já fui na Assembleia, já fui na Metodista, na Batista, na Wesleyana. Eu fui numa em Petrópolis que chamava, não sei o que, Vitória. Eu já fui da Católica, eu crismei na Católica, eu tomei a hóstia lá, a Eucaristia. Depois disso, aí eu abandonei. Depois dos 16 anos, eu falei, não. E abandonei tudo. Não, aí com 20 anos, eu cheguei
cheguei a frequentar um tempo uma igreja de Vitória, mas eu não ia lá por Jesus Cristo, não. Eu ia lá por causa dos meninos mesmo, porque eu não valia uma agulha. Eu não valia uma cabeça de alfinete. E eu me arrependo bastante porque eu fui usada por Satanás, né, para prejudicar bastante gente em muito lugar. E os crentes caíram alguns no meu papo. Mas enfim, depois disso eu abandonei total a igreja, nunca me converti real, eu nem me lembro, para falar a Mas você acha verdade, eu nem me que, lembro. mas você acha que passando por essas igrejas, você não foi, tipo, catando umas sementinhas? Sementinhas não foi ficando no teu coração, alguma coisa? Eu acho muito difícil, porque eu não me lembro, né? Eu não me lembro de nada. Eu não me lembro de nada, nada. Eu não me lembro de ter ouvido uma palavra, eu não me lembro de ter tido uma conversa com o pastor, eu não me lembro de ter tido um belo testemunho cristão. Nada que te despertasse, tipo, opa, que quero Não. saber mais. Só teve uma experiência que eu tive. Não, ele não era católico, não. Um menino. Ele é meu primeiro namorado. Ele não era católico, não. Eu frequentava a igreja católica na época, ele não. O único exemplo bom que eu lembro de gente decente na minha vida inteira não é de uma pessoa católica, nem crente, nem nada. Os crentes que eu convivia era tudo crente, assim, que ia para a igreja com Bíblia debaixo do braço, saia longa e cabelo comprido, mas chegava em casa, marido regaçava a esposa de porrada, filha mentia pra caramba, fugia comigo para ir pra balada de noite, entendeu? Então, assim, péssimos exemplos. Eu não me lembro de ter encontrado com um cristão verdadeiro que falasse alguma coisa para mim que me doesse ou que me constrangesse ao evangelho de forma nenhuma. E é interessante isso, né? Porque ou a minha memória é muito ruim, ou nós somos crentes muito sem convicção. Já faz tempo, né? É. E o confessionário, você já foi? Porque o meu sonho é, tipo, claro, entrar, sabe, tipo, confessionário, aquela casinha do padre, que fica o Dentro da padre lá igreja. dentro, fale, minha filha. Eu acho isso sensacional. Por que Então, a igreja evangélica não tem isso? Podia ter. Você não acha? Eu acho sensacional. Mas aí as pessoas não se expõem, né? A gente tem que se expor, né? Ó, eu pequei mesmo, ó, aqui, dá o cara a tapa. não, aqui a questão é assim, aquele confessionário, o que acontece? O padre, ele é, abaixo do Papa, o representante de Deus na Terra. Então, aquele confessionário, ele é para que você encontre redenção. Então, você vai ali, você conta o que você fez, sem que ninguém saiba quem você é, porque efetivamente não importa. E A não ser a pessoa que tá na fila, né? a de trás. Mas ela não escuta o que você está falando. E confessionário, para o católico, é uma obrigação, não é voluntário. Não Se sabia, você não. não se confessa, você não toma Eucaristia. Não Pois, pode. pois isso devia a igreja evangélica podia aderir, né? Na hora da Santa Sé. Escuta Então, aí. por quê? Porque é o seguinte, a igreja evangélica acredita no sacerdócio real de todo crente. A igreja católica não. O catolicismo romano até hoje crê que a salvação está na igreja institucional. O Papa é que salva, porque ele é autoridade na Terra. É o Papa, né? A tradição, Uhum, depois a Bíblia. E a Bíblia, mesmo assim, se a gente precisar mudar, a gente muda. Entende? entendi. Infelizmente, é assim. Então, o evangélico não faz isso, o protestante não faz isso, porque ele crê no sacerdócio real de todo crente. Logo, se o Espírito Santo habita em mim de modo tal que eu mesma represento o próprio Cristo aqui na Terra, porque eu sou representante de Deus, você é representante de Deus, todo filho de Deus representa o seu pai aqui. Se eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que ser capaz de me converter dos meus pecados. Eu tenho que ser capaz de reconhecer em arrependimento. Por isso também existe a igreja. Para que aquilo que eu não enxergo e você sim, você me exorte para que haja possibilidade de eu me arrepender. A Igreja Católica não é assim. A Igreja Católica tem lá o clero, que não tem relação com os leigos, é assim a linguagem teológica que se dá, né? O clero e os leigos, Uhum. e o clérigo, ele não tem essa. Lógico que fora da igreja você pode ter relação com o padre,
pode ser amigo do padre, isso não é um problema. Mas, efetivamente, você vai confessar ao padre para receber dele a sua redenção. Porque é ele que vai dizer para você se você está absolvido ou não, mediante punição, mediante penitência. O que são as penitências? Reza um terço, 3 Pai Nosso, Ave Maria, vai lá, ajoelha no milho. Não é assim hoje mais, mas você vai lá e paga uma prenda, né? Você vai lá e paga um preço. Entendi. E nós, protestantes, entendemos que anula completamente o preço que já foi pago por Jesus. Eu não preciso pagar de novo, eu preciso de arrependimento. E nem sempre quando você vai no confessionário falar por detrás daquela treliça de madeira, você está arrependido. Você só está contando para alguém para remir a sua culpa e não o seu pecado, né? Entendi. Mas, né, voltando lá, que a gente viajou agora. É porque, assim, na verdade, você disse que você queria que tivesse confessionário na igreja evangélica, só que a igreja evangélica é muito pior, porque o confessionário são os corredores da igreja. Em qualquer lugar o evangélico é chamado a confessar os seus pecados uns aos outros para encontrar a cura. Então, você está andando no corredor da igreja, você encontrou com o irmão, a sua responsabilidade é confessar os seus pecados a esse irmão, seja em qual circunstância for. Você não precisa de um lugar específico, uma hora marcada, é todo lugar e todo momento. É pior, né? Você tem que dar um cara a tapa. Exatamente. Tem que olhar no olho e falar, esse aqui sou eu, miserável homem que sou, pequei, me arrependo, me ajuda a encontrar o perdão e a cura. Viu? Vivi também a cultura. Eu não sou especialista nesse assunto, não, mas tenho lá com certeza tem mais conhecimento que eu, né? Enfim. Certo. Faculdade. Aula. Conversão. Eu entrei na faculdade em janeiro de 2016. Eu batizei em novembro de 2015. Só que nós sabemos Bom, eu sei que a minha verdadeira conversão foi em 2018, né? Então, eu passei esses 16 e 17 dentro da faculdade, ainda tentando entender quem eu era, ainda tentando tomar o reino à força, sabe? Eu queria acreditar na Bíblia, eu acreditava já em Deus, eu acreditava na pessoa de Jesus, mas eu não tinha ainda tido um encontro pessoal com ele. E foi muito conflituoso, porque quando você não tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, você pode até querer acreditar nas coisas que ele te ensina, mas nem sempre isso vai te convencer. Nem sempre a Bíblia vai te convencer. Então eu passei 2 anos assim, olha, a Bíblia está dizendo, mas na prática isso não é possível. Então, como vários cristãos vivem hoje em dia, né? Exatamente. Como que eu vou viver isso na prática? Como que eu vou servir o meu marido? Como que eu vou ser contra o feminismo? Como que eu vou... Porque na prática isso não acontece. Só que acontece o seguinte, Jesus Cristo, ele não muda a prática para mudar teu coração, ele muda teu coração para que tua prática mude. Então eu fiquei 2 anos na faculdade lutando com essa realidade, em que eu queria que a minha prática mudasse, mas o meu coração não tinha mudado. Então era um paradoxo. Eu amava o meu marido, ao mesmo tempo o odiava. Eu queria meu casamento, ao mesmo tempo eu não aguentava mais. Eu queria ser santa na faculdade, mas nem tudo dava para ser praticado lá. Eu também acreditava nas mentiras filosóficas e sofistas que a faculdade enfurna na nossa cabeça. Né? Enquanto a gente está cego espiritualmente, tem coisas que a gente realmente não vai enxergar, mesmo que a gente queira muito. É por isso que não adianta você querer ser cristão sem Cristo. E Cristo é encontro pessoal. Eu e ele, sozinhos. Antes disso, nada funciona. Você pode frequentar a igreja há 20 anos. Se você não tiver encontro pessoal com Jesus, você é só um legalista, moralista, entendeu? E mesmo você sendo convertido, ou no caso, já conhecendo, entre aspas, Cristo, mesmo assim você era influenciada pelas coisas da faculdade, assim, pelos ensinos deles? Eu era, porque eu já vinha disso, né? Eu já vinha disso. Então, era meu corpo, minhas regras, né? É claro que eu sempre fui uma mulher, graças a Deus, que usava o meu cérebro para pensar em coisas relevantes. Eu sempre fui uma mulher inteligente,
né? Isso não quer dizer que eu era matura, nem sábia, nem que tinha inteligência emocional. Mas eu sempre fui uma mulher inteligente, muito porque eu busquei sempre conhecimento cultural. Sempre tive isso em mim. Então tinha coisas que a faculdade me ensinava que já não desciam, né? Por exemplo, eu sempre fui muito feminista, mas eu sempre entendi que existia problemas no feminismo, problemas graves. Eu não enchia minha boca para dizer que eu era feminista. Eu me comportava como uma, eu defendia o feminismo, mas eu nunca disse assim, eu sou feminista. Sim. Né? Eu nunca tive isso de achar que eu tinha que botar meus peitos para fora para conquistar algum direito, né? Uhum. Então eu sempre tive esse discernimento moral, porque eu fui criada por uma família bastante moralista, né? Uma mãe bastante conservadora, de modo não muito bom sempre. Mas eu sempre tive esse valor moral enraizado em mim. Eu tive família, né? Eu tive vó. Meu pai foi distante, mas ele estava lá. Eu sabia que ele estava me olhando e me cobrando e me exigindo coisas. Então, por mais que eu tenha tido um monte de pedaços quebrados no meio do caminho, eu sempre tive ali uma noção social importante. Agi contra isso 1 milhão de vezes também, tá? Não vou ser hipócrita de dizer que eu era certinha, corretinha, não, porque eu nunca fui. Mas eu tinha inteligência, eu sabia o que era e o que não era. Mas também me deixei levar por muitas coisas. Muitas coisas. Me deixei levar por muitas coisas. E demorei 2 anos para me converter. E depois que eu me converti foi só problema, né? Aí começou as perseguição mesmo da faculdade. Aí eu tive bastante problema. Eu não posso dizer que eu fui muito perseguida, porque eu não proclamava de forma tão pública quanto hoje a minha fé, porque eu não sabia ainda muito bem do que eu estava falando. As pessoas sabiam que eu era cristã, algumas se afastaram de mim realmente por causa disso, por achar que por ser cristã eu as trataria de forma diferente. E sinto muito por elas, não por mim, porque eu não perdi nada. Quem perdeu foi elas, né? Elas que perdem a oportunidade. Mais preconceituoso do que quem julga o preconceito, mais preconceituoso do que quem está sendo julgado é quem julga, geralmente, né? Porque Sim. eu nunca tive uma atitude preconceituosa e eu era julgada por preconceituosa só por declarar meu cristianismo abertamente, sem vergonha nenhuma. Mas sofri muito preconceito por causa disso, né? E entendo também, porque o crente ele dá péssimo testemunho na sociedade, né? Nessa questão de separar profano e sagrado, a gente dá péssimo testemunho mesmo. Então, os entendo, mas quem perdeu foi eles, porque deixaram de ser amados por mim. E eu sou a mulher que ama, eu sou a mulher que ama. Às vezes não parece. Às vezes não parece. Mas eu sou uma mulher que ama. Eu amo do meu jeitinho de ser, mas, cara, lealdade, fidelidade, parceria. Tem coisas que você vai encontrar em mim que você não vai encontrar em quase mais ninguém hoje em dia. Eu não vou lamber você, nem ficar passando a mão na sua cabeça, nem botar você no meu colo. Mas na hora que você precisar, 3 horas da manhã bater na porta de alguém, você sabe que é na minha que você vai poder bater, como já aconteceu 1 milhão de vezes. Entende? Então, assim, eu sinto muito por eles. Porque, inclusive, encontro com alguns hoje em dia e eu vejo que eu tô no melhor lugar. Eu tô num lugar muito melhor. E foi uma pena eu não ter me convertido antes. Foi uma pena, eu sinto muito não ter me convertido antes do meu pai morrer, de verdade, ter sido crente mesmo, fervorosa para apresentar Jesus ao meu pai. Eu sinto muito, eu sinto muito. Mas a gente tem disso, né? Jesus Cristo tem um plano e a gente não sabe qual é. Mas meu tempo na faculdade começou a ficar muito difícil depois. Aí engatei uma pós, depois engatei um mestrado, fiquei 8 anos na UEL. 8 anos na Universidade Estadual de Londrina, sendo os últimos 6 já evangélica e sofrendo bastante repúdio, assim, de professor não querer me aprovar, de discussão em sala de aula, de ficar sendo, como fala, chacoteada por ser quem eu era, enfim. Mas nada nunca me afetou a ponto de eu pensar em bambear, não. E nessa época da faculdade que você se converteu, você já tinha se separado do Léo? Foi. Eu me converti, eu estava divorciada dele já, de papel passado e tudo. E daí. Conta um pouco como é que foi isso. Então, foi muito difícil, mas foi bom, porque a graça me alcançou. Não, foi muito difícil por quê? Porque pela primeira vez eu era crente de verdade, e
pela primeira vez eu estava completamente sozinha na vida. Eu não estava no meu estado, eu não estava com os meus amigos, os amigos de vida inteira, eu não estava com a minha família, eu não tinha ninguém. Eu estava completamente sozinha, eu só tinha as pessoas da faculdade. Justamente as pessoas que já não estavam mais me conhecendo, porque eu estava mudando. Mas Deus foi bom para mim, ele me deu uma mulher com quem caminhar, ele me deu uma discipuladora na época. Acho que por isso eu dou tanto valor ao discipulado. Por isso hoje eu discipulo pessoas com tanto esmero, porque foi uma discipuladora que me alcançou e que me ensinou a ler Bíblia, me ensinou a orar, me ensinou a temer o Senhor, me ensinou um monte de coisas que a teologia pura e simples não teria me ensinado sozinha. É uma mulher que orou comigo por 1 ano e meio semanalmente. Ela me teve uma paciência de Jó comigo, porque às vezes eu queria orar com ela para Deus matar meu marido, para Deus matar o Léo, porque eu não queria voltar com ele, e eu preferia que ele morresse para eu ficar livre e poder arrumar outra pessoa. Esse tipo de oração imprecatória bizarra que a gente faz quando a gente não entende a graça. A gente converteu, mas a gente ainda não entendeu, né? Então, eu tinha convertido e ainda não tinha entendido. Mas foi rápido também, viu? Porque quando eu decido obedecer, fia, em 5 meses eu já estava botando meu rabo entre as pernas, indo atrás do Léo, mesmo sem gostar. Eu lembro que eu dizia muito isso, né? Eu não concordo, mas eu vou por obediência. E a gente às vezes vai precisar fazer isso. O natural é que com o tempo a gente passe a concordar, porque o Espírito Santo que habita em nós começa a nos fazer concordar com o que ele pensa. Não dá para você passar a sua vida inteira assim, eu não concordo, mas vou fazer por obediência. Não. No primeiro momento eu até entendo. Mas depois você tem que ter prazer na lei de Deus. Então, hoje eu tenho prazer na lei de Deus. Sabe, esses dias o meu marido, eu falei com ele meio grosso, ele falou assim, por que você tá falando assim comigo? Aí eu olhei pra ele, era pra eu ter falado assim, e você tá falando com quem pra falar assim, entendeu? Essas brigas idiota. Eu falei assim, você tá certo, você me desculpa, você tá certo. Acabou a briga. Por quê? Porque eu tenho prazer na lei de Deus. Meu marido me exortou da forma como eu exorto as pessoas, porque eu também falo assim com as pessoas, não falo assim? Você acha que eu tô falando com quem? E eu entendi que eu precisava ouvir aquilo. E eu amo o Senhor porque ele me exorta. Porque podia ter sido uma briga que tava os dois sem se olhar na cara 1 semana. E não, eu cedi, por quê? Porque é assim que a gente tem que ser na vida. Baixar a cabeça quando tem que baixar a cabeça, levantar a cabeça quando tem que levantar a cabeça e seguir adiante. Certo. Agora eu vou entrar em umas perguntinhas aqui que eu lembrei, tá? Tá. Em que momento que surgiu os porquinhos da Índia? Meu Deus! Os porquinhos da Índia? Tá, porque, ó, você cuidou de gatos, todo mundo sabe. Agora, eu acho que ninguém sabia dos porquinhos da Índia. E o coelho? Você não achou foto do coelho, não? Não. Foi na mesma época do porquinho da Índia. Olha aí, ó, vários bichos. Foi o seguinte, eu fui visitar uma amiga, uma conhecida. Ela resgatava bicho de rua também. E eu fui lá levar ração para ela. Porque assim, todo mês eu fazia um projeto de arrecadação de fundos para manter os meus animais. Isso já aqui em Londrina. Aqui em Londrina eu ainda fazia arrecadação, porque eu tinha ainda muito bicho, tá? Algumas pessoas daquela época até hoje ainda me ajudam financeiramente, porque eu tenho muito bicho e eu não ganho o suficiente para cuidar de tudo, de todos eles. Ração, veterinário, remédio, vermífugo, que mais? Comida. Todos eles já estão meio velhinhos já? Todos. O mais novo já tem 9 anos. Nossa. A maioria está entre 13 e 15, já estão morrendo já. E é muito caro. Então, tem 3 ou 4 pessoas ainda daquela época que até hoje, fielmente, todo mês, me ajudam. Esses gatos não vieram do Rio com você? São gatos daí de Londrina? Vieram com você do Rio? Eu trouxe 22 gatos do Rio comigo. De avião, de ônibus? De carro. De carro? Que carro? A gente Porque uma coisa é um carro, é uma picape, outro carro é um Gol bolinha. Não, a gente tinha um Kissara, daqueles modelo perua. Era uma perua de traseira bem comprida. Mas mesmo assim. Era o Verdão, a gente chamava ele de Verdão. Meu, ó, vou te falar, foi uma luta. A gente
a gente ferrado de grana pra caramba, pensando na mudança, como é que ia fazer pra mudar. E aí o motor desse carro fundiu. Eu carreguei o cabeçote de um carro, velho, desse carro velho, na minha coxa, numa moto, para levar pro torneiro lá, para ele arrumar o carro. Foi assim, foi uma luta, uma batalha, cara, para mudar. Era um carro velho danado. Ele fundiu. Assim que a gente chegou em Londrina, deu 2 meses e fundiu o motor. Não aguentou a Não viagem. aguentou. Quantas horas de viagem do Rio até? 13 horas. Caraca. Foram 13 horas. A gente pegou caixas de transporte, colocou tapete higiênico no fundo dessas caixas de transporte e colocamos os gatos que se davam, a gente colocou junto. Então, caixas grandes, a gente fez uma arrecadação de caixa, a gente pediu doação de caixa para as pessoas e as pessoas me deram. Então, tinha gaiola que iam 3 gatos, caixas de transporte de gato com 1 ou 2 e caixas de cachorro com 2, 3 gatos. E nós fomos amontoando. No meio do caminho, teve gato que fugiu da gaiola. E os gatos fazendo todas as necessidades ali dentro. Teve um gato que eu fui trocar a fralda para limpar e ele fugiu. Eu garrei ele assim, eu garrei pelo rabo, cara. Ele fugiu. A gente estava no meio da Castelo Branco, num posto de gasolina. Ele ia morrer, assim, ó. Ele ia fugir, ele ia pro meio do mato, nunca mais. Era 10 horas da noite, tudo escuro. Eu fui trocar porque ele tava com cocô e xixi tudo ali naquele tapete higiênico. Eu fui trocar, ele escapou, agarrei ele pelo rabo. Segurei ele, coragem. Ó, foi bizarro, assim, ó, nunca mais na minha vida. A gente saiu de lá 2 horas da tarde, chegamos aqui 1 hora da manhã. Foi isso? Nossa. Não, a gente chegou aqui 3 horas, sei lá, cara, 13 horas de viagem, eu não me lembro direito, e eu acordado, os gatos miando. Teve um gato, o Vô Santana, ele chamava Vô Santana porque ele era vesgo, tipo Luan Santana, então, e ele era velho, aí eu botei o nome de Vô Santana. Ele veio miando de lá aqui, 13 horas ele miando sem parar, sem parar, sem parar. Foi um caos, assim, um inferno. Mas vieram 22 gatos e uma cachorra que eu tinha, a Laila. A maioria que veio comigo tá aí ainda, mas bastante já morreu também. A Laila já morreu, o Vô Santana morreu, o Vô Dino morreu. Uma galera morreu, mas alguns eu peguei aqui ainda. Depois que eu cheguei, ainda peguei mais alguns. Enfim, uma loucura. Mas aí o que você estava perguntando mesmo? Um porquinho da Índia. Um pouquinho da Índia. Aí eu fazia essa campanha de arrecadação e eu sempre fui muito forte em tudo que eu fiz, porque vocês me conhecem, eu sou mulher honesta, eu faço tudo muito às claras, eu não tenho isso de ficar escondendo coisa, eu mostro quem eu sou mesmo e você que lide comigo, eu não tenho problema com isso. Então eu sempre tive muito sucesso nas coisas que eu fiz. E eu fazia essa campanha de arrecadação para cuidar dos bichos e às vezes eu arrecadava mais do que eu precisava. Então quando eu arrecadava mais do que eu precisava, ao invés de eu comprar um carro novo, eu comprava ração e ia doar para outras pessoas. E eu fui na casa dessa menina doar ração para ela. Cheguei lá, ela estava criando essa porquinha da Índia sozinha, debaixo de um rack de computador. Sabe esses raquinhos de computador que você compra nas Casas Bahia? Tem um quadradinho que é onde você enfia as pernas. Ela botou uma madeira para fechar esse quadradinho de enfiar as pernas e criava o bicho ali. E a bicha já era velha. E eu falei, cara, me dá esse bicho que eu vou levar. Ela me deu, aí eu trouxe. Aí eu comprei um gradeado para ela, montei um cercado para ela, chamava Ritinha. Ritinha, porque ela tinha a bunda da Rita Cadillac. E aí ela chamava Ritinha, eu chamava ela de Ritz, Ritz. Eu fazia Ritz, ela começava a gritar. E aí eu comecei a cuidar dela. Só que aí eu caí na besteira de achar que ela tava muito sozinha, arrumei outra, que era bem pequenininha, e ela chamava Mini Ritz. Mini Ritz. Então era Ritz e Mini Ritz. Só que elas não se davam muito bem, sabe? Aí a Ritinha já estava velha, se estressou, teve um problema no olho, o olho dela começou a sair, começou a inchar por causa de falta de lubrificação, e aí eu fui operar, ela morreu na mesa de cirurgia, o rim parou. Tadinho. E a outra ficou, só que a outra ficou tão sozinha, sentindo falta da grandona, que ela morreu de solidão, você acredita? O porquinho da Índia, ele sente falta, né? Ai, que dó. E no meio desse caminho, eu arrumei um coelho, passei em frente a uma pet shop e tinha um coelho lá para vender, e ele estava preso numa gaiola que ele não ficava nem de pé.
Aí o Léo viu também e falou, vamos pegar, vamos levar, que já tem lá o porco da Índia e eles se dão bem, né? Eles se dão bem, o porco da Índia e o coelho. E a gente botou todo mundo na mesma gaiola, só que o coelho era tão legal que ele ficava solto pela casa e usava a caixa de areia dos gatos para fazer necessidade. Era muito legal. Só que daí o coelho a gente doou, porque realmente não fazia sentido, e os porquinhos da Índia morreram. Aí o gradeado delas está aí até hoje, nunca mais me livrei, tá aí a gaiola. Aí depois eu comprei uma gaiola de 2 andares para elas, ficou bem legal, bem legal. Dava um trabalho danado. E os gatos não ficavam junto? Os gatos ficavam juntos, mas os gatos não. Meus gatos, cara, ó, vou falar uma coisa pra você. O gato, ele é o animal, ele é o reflexo de quem cria. Você pode ver o cachorro do Natal de Carolina Maia. É maluco o cachorro, maluco. Verdade. Maluco carente. Maluco, carente. Meus gatos, meus bichos, são tudo tranquilo, ó. Enquanto eu tô falando com você aqui, tem um gato meu aqui, ó. Deitadinho aqui, tranquilo, ó. Deitadinho aqui. Ele só quer o quê? Ele só quer a vida dele tranquila, ele só quer companhia, entendeu? Então a vida aqui é tranquila. E aí os gatos se davam com os porcos e andava todo mundo junto. Eu soltava elas pela casa para elas fazerem atividade. Os gatos não nada. O coelho mordia a bunda dos meus gatos corriam do coelho. Era uma brincadeira danada aqui, só que dá trabalho, né? E eu tô ficando velha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Não, bicho dá trabalho. E foi isso, as porquinhas foram isso aí. Entendi. Tá, agora vamos ver a sua lista de trabalhos. Porque você, no último podcast, falou que trabalhou como maquiadora, fez até São Paulo Fashion Week, contabilidade, que mais? Então, eu comecei. Não, nós vamos falar do que eu ganhei dinheiro, né? Professora de Libras eu fazia voluntariamente, eu não ganhei dinheiro. Tá. Vamos falar do que a gente ganhou dinheiro. CLT. Então, eu comecei trabalhando com minha mãe. Minha mãe abriu Até hoje minha mãe trabalha com banho e tosa, né? Minha mãe sempre foi empreendedora. Sempre. Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou, é a empreender, não ter medo de nada. Graças a Deus ela me ensinou isso. E eu queria ter me acostumado com a CLT, queria, mas não consegui. E ela sempre teve negócio. Então, ela assim, eu vou considerar que eu trabalhei mesmo quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, e a minha mãe me dava uma graninha para o final de semana, ajudando ela no banho e tosa. Então, a minha mãe montou um pet shop na garagem de casa, e eu trabalhei com ela ali até os meus 16 anos, mais ou menos. Que foi quando eu entrei no terceiro ano do segundo grau, e fiz um curso técnico de contabilidade. E já saí de 16 para 17 anos estagiando. Só que nisso a gente morava em Juiz de Fora, em Minas Gerais, a minha mãe meio que se cansou de mim, porque eu aprontava bastante, e um dia ela falou assim, nós vamos voltar para Petrópolis, porque eu não aguento mais você precisa de família, eu não vou dar conta sozinha. E aí eu deixei esse estágio que eu tinha na contabilidade e nós fomos para Petrópolis. E lá eu arrumei um emprego de contabilidade mesmo. Então eu com 17 anos eu já era... já trabalhava já, porque antigamente, né, não tinha esse negócio de a criança não pode trabalhar, ela tem que brincar. Não. Vamos lá, vamos dar responsabilidade para essas crianças. E eu com 17 anos já trabalhava, eu ganhava um salário. Até que bom, meu salário. Eu lembro que quando eu pedi acordo para ser mandada embora para ir embora, o cara me deu um bolo de dinheiro, assim, de nota de 50 para me pagar. Eu lembro desse bolo de dinheiro. Me pagou num bolo de dinheiro de 50, assim, porque eu ganhava direitinho, eu trabalhava bem. E aí eu fazia várias funções, eu sempre trabalhei muito bem. Mas, o que acontece? Aí eu trabalhava nesse negócio de contabilidade, mas, nossa, gente, olha que loucura. Eu vou contar uma coisa para vocês, muito me envergonha, mas eu vou contar. Antes de eu arrumar esse emprego na contabilidade, eu cheguei em Petrópolis e eu fui trabalhar vendendo coisa para enxoval de criança. Sabe, recém-nascido, enxoval, bercinho, nananã. E quando eu cheguei em Petrópolis de volta, eu tava muito louca mesmo. Usava droga, bebia muito. Eu tava, assim, muito, muito fora da casinha total mesmo. E eu ia trabalhar virada, cara. Eu ia trabalhar virada. Eu arrumei um namoradinho que tinha problema com bebida. E eu comecei a ter problema com bebida. Então eu ia trabalhar virada. Eu bebia 3, 4 vezes por semana, a noite inteira. E eu ia trabalhar assim, cara.
E eles me Vendendo mandaram... enxoval de bebê. Vendendo enxoval de bebê, cara. E eles me mandaram embora dizendo que era porque eu chegava com cheiro de álcool no dia seguinte. Olha que loucura, assim, olha o ponto que a minha vida chegou. E quando eu fui mandada embora por esse motivo, graças a Deus a mulher me falou porque que ela estava me mandando embora, porque eu não tinha me dado conta de que eu estava com problema com álcool. Porque eu tinha esse namoradinho cujo pai era alcoólatra, e ele também estava ficando alcoólatra. Ele virou alcoólatra, né? Hoje eu não tenho uma notícia dele, mas há pouco tempo eu tive notícia, uns 2, 3 anos eu tive notícia, e ele estava no álcool e em drogas ainda mais pesadas do que as que a gente usava naquela época. E graças a Deus essa mulher me falou que ela estava me mandando embora porque eu cheirava álcool e eu não podia atender mais as clientes dela assim, porque eu me dei conta de que teve essa fase da minha vida que a gente ia pro boteco, chegava no boteco depois do trabalho, e o cara do bar botava na nossa mesa uma dose de tudo que ele tinha, e no meio da mesa ele botava uma garrafa de uísque. E a gente só terminava a noite quando terminava de beber aquilo tudo. Era um lugar de karaokê. Eu lembro das vergonhas que eu passei naquele karaokê. Tinha um boteco em Petrópolis que chamava Meio Real. Meio Real, o nome do boteco, porque ele vendia cachaça com limão a 50 centavos a dose. Nossa. E a gente parava nesse boteco, tomava 50 reais de cachaça com limão. Era assim, se aquela mulher não tivesse tido a misericórdia de dizer pra mim, eu não sei onde eu tava, cara. Porque eu bebia muito, mas também assim, nunca mais eu vou beber. Não bebi mais. Parei real, parei mesmo. Eu sempre fui muito decidida. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa, dessas bebidas aí da madrugada, eu cheguei lá, o portão tava fechado, era já de manhã, já tava de dia. O portão tava fechado e eu não tava achando a minha chave. Eu chamei minha mãe, abre aqui e tal. Ela chegou tinha um segundo andar na casa, ela chegou da varanda e ela falou assim, te vira pra entrar. Aí eu fui subir numa lixeira que tinha na lateral da casa pra pular o muro, eu estabaquei no chão, me arrebentei inteira. Coisa de bebum mesmo, cara, assim, vergonhoso. Eu tinha 18, 19 anos, uma menina, sabe? Uma menina. E aí, cara, eu decidi nunca mais beber, nunca mais. E eu não botei mais álcool na minha boca, não. Parei, porque eu vi que eu tava virando uma alcoólatra real, e eu parei. E aí, com 20 anos, eu fui embora de Petrópolis. Aí eu fui para Niterói, porque eu precisava me livrar desse namorado. Porque ele ainda estava atrás de mim, ele ainda ficava em cima de mim, ele ainda me perseguia pela cidade, era terrível, pesadíssimo. E aí eu fui embora para Niterói. E foi Daí isso. lá você entrou para contabilidade. Ah, tá, não. E aí quando eu parei de beber, eu arrumei esse emprego na contabilidade em Petrópolis ainda. Tá. Aí eu decidi mudar para Niterói. E quando eu cheguei em Niterói, eu não me lembro muito bem a cronologia. Eu tava falando isso com o Léo ontem. Olha que interessante. Tava falando isso com o Léo ontem, que eu tinha que pegar minha carteira de trabalho para ver. Mas eu acho que quando eu cheguei em Niterói, eu fui trabalhar numa loja de roupas da Animale. Sabe a Animale? Uhum. Fui trabalhar na Animale. E eu fiquei, acho que 1 ano e meio. Eu fiquei um ano e pouco na Animale vendendo roupa. Só que eu nunca fui muito boa vendedora nesse sentido, porque eu nunca gostei de ficar entupindo a pessoa de coisa que ela não precisa. Como eu disse, eu sempre tive um certo senso moral. E eu não conseguia. E aí me mandaram embora, porque eu não estava batendo meta mais. Porque eu não tinha condição de ficar entubando coisa na pessoa que a pessoa não precisava. E aí foi bom também, porque aí eu comecei a trabalhar numa empresa de imagem, chamava Med Imagem, que depois essa empresa foi comprada pela DASA, Diagnósticos da América, SA. E eu trabalhei lá uns 2 anos também, até que a Med Imagem, na contabilidade. Aí a Med Imagem foi comprada pela DASA, daí eu não coube mais, eu não achei mais que estava bom para mim trabalhar lá. Aí eu saí, fui trabalhar numa empresa de auditoria contábil, mas também não gostei, saí e fui trabalhar numa empresa de exportação de café. Isso assim, eu fiquei em Niterói 8 anos, né? Eu fiquei em Niterói 8 anos, então não foi assim, de um dia para o outro, mudando de emprego assim, né? Mas aí eu fui trabalhar na contabilidade de uma empresa de exportação de café, que foi onde eu mais ganhei dinheiro, porque eu descobri uma brecha fiscal que devolvia para minha empresa R$ 480 mil em imposto de ICMS.
Não foi falcatrua, não. Eles estavam pagando ICMS de uma coisa que eles não precisavam estar pagando. Então, eu provei legalmente, eu provei judicialmente que eles pagaram 5 anos, porque você só consegue restituição até 5 anos de imposto que você pagou indevidamente. Tudo que eles pagaram antes, perderam. Mas desses 5 anos que eles pagaram indevidamente, a Receita Federal deixou devolver. Então, eu restituí para a empresa 480 mil reais de coisa. Então, eu ganhei muito dinheiro, que eles me pagaram porcentagem e me aumentaram meu salário em 60%. E foi o último emprego que eu tive de CLT. Aí, eu comecei com a história da loucura dos gatos. Foi com a rescisão desse emprego que eu comprei a pet shop. E fali em 1 ano. E daí, aí que você começou a fazer bicos ou para poder sustentar isso? Então, aí eu saí da empresa de café, de exportação de café, comprei o pet shop e fali em 1 ano. E aí eu precisei começar a me reinventar, né? Então, enquanto a pet shop ainda estava aberta, eu comecei a estudar maquiagem. Eu gostava muito, eu falei, então eu vou estudar. Eu fui fazer um curso de maquiagem e me dei muito bem. Eu era muito boa no que eu fazia. E eu comecei a maquiar as pessoas, porque lá no Rio, as pessoas se maquiam para ir jantar com o namorado. Então, assim, elas pagam 80 reais para ir num jantar romântico. E não derrete essa maquiagem no calor? Ah, meu bem, a minha? De jeito nenhum. Desculpa aí. E eu fazia muito, eu trabalhei muito. Até que uma pessoa que eu conhecia me indicou para o Boticário para fazer uma ação de carnaval. Então, eles me chamaram para ficar dentro de uma van no carnaval, andando pelo Rio de Janeiro, fazendo paradas estratégicas e maquiando as pessoas. E eu fui muito bem nisso. E aí, só que aí já tinha passado 3 anos e o Léo falou assim, eu quero ir embora. Eu já tinha conhecido o Léo, né, nesse processo todo. Eu conheci o Léo, eu trabalhava ainda na empresa de exportação de café. Então, passou-se 3 anos, o Léo falou, eu quero ir embora. E eu tava subindo na maquiagem. Eu tava deslanchando na maquiagem. E ele falou, eu quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, tá bom, então vamos embora. E aí eu larguei tudo e vim pra cá. Só que eu já tinha fechado o contrato com o Boticário para fazer o São Paulo Fashion Week em 2014. E aí eu fui fazer. Mas, depois disso, eu não consegui mais trabalho nessa área. Porque aqui em Londrina, maquiagem é só para grandes eventos. As pessoas não têm esse hábito. Sim. Então, eu não consegui trabalho aqui. E as maquiagens que se fazia aqui era o tipo de maquiagem que, para mim, não dá. Eu fazia maquiagem casual, maquiagem para você ir numa festa, sabe? Eu não maquiava noiva o tempo inteiro. Eu nem suporto maquiar noiva. É um trabalho chato. Paga bem, mas é chato. Não era o que eu gostava de fazer. Eu preferia maquiar 10 mulheres no dia para ganhar a mesma coisa que uma noiva, mas me divertir maquiando essas mulheres e maquiando maquiagens diferentes, em que eu podia ousar, em que eu podia brincar com a beleza delas. E aí eu não curti muito. O meu estilo não bateu muito, e aí eu larguei. Você acha que se tivesse Instagram nessa tua época de maquiadora, você ia ser blogueira maquiadora? Eu ia mesmo, eu ia ser muito boa. Eu ia ser muito boa, eu ia mesmo, eu ia ser aquelas transição. Eu acho que eu ia sim, eu acho. Mas graças a Deus, Deus me livrou disso, porque é uma profissão tão estúpida que eu não sei se eu ia gostar. Não tô desmerecendo, não. Tô falando pra mim hoje. Pra mim hoje, eu olho e falo, gente, graças a Deus eu não caí nisso, porque assim, edifica o quê? Ensina o quê, efetivamente? Não, nada. Para você fazer alguma coisa que te dê um retorno, você vai ter que criar uma linha de maquiagem, que é o que acontece hoje em dia, né? Elas eu jamais ia fazer o que eu mais amo na vida, que é falar de Jesus Cristo. Eu ia perder muito. Eu ia estar com dinheiro, eu ia estar viajando, mas eu ia ter perdido tudo. Porque eu não ia ter encontrado com Jesus. Quer dizer, creio na soberania de Deus, ele teria me encontrado. Mas eu gosto tanto de ser quem eu sou hoje, que eu sei que eu ia perder muito. Eu ia perder demais, sabe? E eu adoro esses vídeos. Eu assisto pra caramba. Eu tenho as minhas blogueiras que eu sou fã do trabalho delas. Mas eu não queria ser elas. Eu não queria ser elas. Eu gosto de bater cabeça na igreja. Eu gosto de cuidar do crente que sofre. Eu gosto de libertar a vida das pessoas por transformações de mente. Mexer na beleza delas é só
uma milésima parte. Porque elas vão pro banho, elas lavam o rosto, elas voltam a ser quem elas eram. Quando elas encontram comigo hoje, elas podem tomar o banho que for. O rostinho delas vai ser a mesma beleza de antes e de depois. É outro tipo de estética que eu transformo, entendeu? Nossa! Palmas Calma. nesse momento. Nossa, muito profundo. Então, aí como eu não dei certo na maquiagem aqui em Londrina, eu voltei para contabilidade. Em Londrina. Em Londrina. Eu fui trabalhar numa empresa de tubo, descobri que uma das pessoas que trabalhava lá roubava, tive que sair. Aí eu fui trabalhar numa empresa de caixa plástica, descobri que uma das filhas dos sócios roubava. Fui ameaçada de morte, porque o noivo dela era aspirante à polícia, e ele tinha arma, ele me ameaçou. Foi quando eu botei câmera de segurança em toda a minha casa, eu tinha medo de sair. Eu não passei por isso no Rio, passei por isso aqui. Fui parar na delegacia, fazer BO, com medo, pedindo segurança. Porque todo lugar que eu pisei, eu descobria que alguém estava roubando. E aí eu, enfim, depois disso, o que eu fiz? Depois de trabalhar na caixa plástica, aí eu voltei para a internet. Por quê? Porque quando eu cuidava dos bichos, eu tinha uma lojinha online. Eu vendia coisa de gato para ajudar na renda dos bichos. Uhum. E aí eu voltei a investir nisso. Daí Já estava numa época de internet, assim, meio já estava, já era bombandinho, já? 2016. Ah, tá. Já era para 2016 para 2017. Aí eu voltei com esse negócio de venda online. E arrumei um bico numa livraria aqui da cidade, chama Livraria Curitiba. Tem aí em Curitiba também. Tem. E eu comecei a trabalhar de freelance de final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, eu trabalhava na livraria. Nisso que eu estava trabalhando lá, uma mulher que estava abrindo uma loja de maquiagem me viu muito bem maquiada, porque eu me maquio do jeito que eu maquio, né? Eu gosto e me maquio bem. E ela gostou do jeito que eu vendia. E aí ela me chamou para gerenciar uma loja de maquiagem dela, da Yes Cosmetics. Ela abriu uma Yes Cosmetics aqui em Londrina. E eu fui. Foi na época que eu tava voltando a namorar o Léo e tudo mais. A gente voltou, a gente já tinha divorciado. Voltei a namorar o Léo. Só que daí o que acontece? Deu muito errado, porque a mulher era muito doida, doida real. Doida de, assim, olhar nas câmeras que eu, antes de entrar na loja, orava com as funcionárias e chegar lá e dizer para mim que ela não aceitava esse tipo de coisa dentro da loja dela. Ela não aceitava esse tipo de coisa dentro da loja dela. Que eu não tinha que orar nada ali, que ali não era igreja. E eu já estava crente, né? Eu já estava bem crente. Uhum. E aí eu pedi demissão. Eu falei, eu não vou ficar num lugar desse que eu não posso exercer a minha fé. Sim. E depois disso, o que eu fiz? Daí você ficou em casa estudando? Como é que foi isso de parar de trabalhar e ficar em casa? Eu acho que depois disso eu comecei eu comecei a dar aula. Cara, eu sou muito ruim de memória mesmo. Eu não lembro essa cronologia, não. Eu não lembro, não. Eu sei que daí eu parei de trabalhar, mas eu continuei vendendo as coisas, fazendo venda. O que eu fui fazer? Eu não me lembro, não. Eu não me lembro, mas eu continuei ainda na. Eu continuei aí. Ah, tá. Foi quando eu fui trabalhar de garçonete. Eu fui trabalhar de garçonete num restaurante. Eu fiquei 3 anos e meio trabalhando num restaurante de 5 estrelas aqui em Londrina. E foi aí que eu ganhava muita gorjeta. Então eu ganhava mal na diária, eu trabalhava de quinta a sábado. Eu ganhava mal na diária, mas eu ganhava muita gorjeta. Muita mesmo. Eu fiquei bem famosa. As pessoas me reconheciam na rua, porque eu era uma muito boa garçonete. E eu era carioca, todo mundo sabia que eu era carioca. E era um restaurante de classe muito alta. Então as pessoas me conheciam. Eu ia no shopping, as pessoas sabiam, carioca, carioca. Eu era muito boa no que eu fazia. Tinha evento. Nossa, Aí que sociável a senhora. Sociável, muito sociável. Eu fazia evento, comecei a ser chamada para fazer evento, ser chamada em evento de moda, em evento de troço, para atender as pessoas. Uhum. E aí eu ganhei muito dinheiro nisso. Então eu trabalhava no restaurante, trabalhava na livraria e fui me mantendo assim o tempo. Aí eu terminei a faculdade, comecei a descambar para teologia. Comecei a estudar. Quando eu vi, eu estava na internet falando de teologia. E aí eu comecei a dar aula. E aí
Um tempo depois abrimos a comunidade, abrimos o IRT, abrimos tudo e tô aí. Louca, né? Louca, né? Muito Entendi. louca. Agora, se você tivesse que escolher uma dessas profissões para voltar, qual dessas você voltaria? Meu Deus. Eu tô mandando muito bem hoje nas perguntas. Você tá mandando muito bem. Eu vim preparada dessa vez. Não foi igual da última vez. Se eu tivesse que escolher... Qual que você voltaria? Cara, eu amei muito a contabilidade. Amei muito. Amei demais. Eu sou sistemática. Meu pensamento é cronometrado, sabe? Eu gosto de coisas controladas. Eu sou da controladoria. Eu sei. Né, dona Carolina? E quando eu entrei na contabilidade tributária, foi assim um mundo totalmente outro, mas eu não suportaria a rotina mais. De escritório, segunda a Caramba, sexta, das 8 às 6. caramba, eu não suportaria essa rotina, eu não suportaria lidar com contador, um povo sério demais, sabe? Aquela chatice documental, todo dia a mesma coisa. Sem ter uma treta, sem ter uma reformadora para vir me perturbar, sem ter uma mulher para vir me Sim. tirar do sério, me nervar, entendeu? Agora você é da contabilidade da vida das mulheres, olha só. É verdade. É? Não, e pior que hoje quem faz a contabilidade do IRT sou eu, né? Graças a Deus. Mas eu acho que se eu tivesse que voltar, eu voltava para a livraria. Ai, deve ser muito legal. Foi Foi um legal? tempo muito bom. Não legal no sentido comum que você pensa legal, por quê? Porque você está vendendo livro, você tem meta para bater. Você não está É, se divertindo no mundo encantado das livrarias. Você tem meta para bater. Se você não bate, você é mandado sim. embora. Então, às vezes, isso te força a fazer certas coisas que são ruins, mas eu nunca fiz. Eu nunca fui uma pessoa que bateu muita meta, mas Você era daquelas que não lê esse livro, não, que é muito ruim, você vai perder É, dinheiro. exatamente. Então, assim, a livraria nunca me mandou embora porque eu não bati a meta, porque eu era fidelizadora. As Porque as pessoas pessoas falavam muito voltavam. bem de mim. Exatamente. As pessoas iam na gerente elogiar. Então, eu era uma persona grata, que as pessoas gostavam de ir lá. E todo mundo que ia conversar comigo saía com o livro na mão. 2, 3, não era um. Era 2, Uhum. 3, entendeu? Então, eu sempre fui boa nisso, mas muito honesta, né? Por isso eu não bati a meta. E se você trabalhasse numa livraria evangélica? Ia ser pior ainda, eu acho. Nossa, eu ia falar muito mal de muita gente. Eu não sei se Ia. ia dar certo, não. Eu não sei. Tinha que ser numa livraria de teologia reformada, calvinista declarada. Aí talvez eu desse Não sei certo. se E aí eu ia existe. vender. E aí, filha, aí eu ia vender igual água no deserto, porque eu sei do que eu tô vendendo, entendeu? Mas eu gostava muito da livraria. Trabalhar no shopping era gostoso, assim. Era na Nossa, mas livraria o horário de shopping é uma loucura também, né? mas eu não trabalhava todo dia, né? Então, pra mim era mais tranquilo. Eu trabalhava só final de semana, então eu não sofria tanto. Porque eu via o pôr do sol e Entendi, o nascer do sol quando eu quisesse depois. Então, entendi, foi uma entendi. época boa. Tá, agora, e a dança de salão? Como é que entrou isso aí? É Da verdade, onde que surgiu? Porque foi uma das você minhas profissões, né? E eu ganhei é. dinheiro com isso, né? E eu não falei. Quando eu morava em Juiz de Fora, eu comecei a me envolver com dança de salão no forró. E eu fui fazer aula. E, e aí o professor me chamou para ser partner dele. O que é partner? O professor precisa de uma parceira para ensinar os passos, né? Uhum. Precisa de alguém que saiba para ensinar para quem não sabe. E eu fui ser partner dele. Na troca de eu não pagar mais as minhas aulas. Foi assim que começou. E Permutinha. eu era novinha, só que eu sempre fui muito alta. Eu já tenho o corpo que eu tenho hoje desde os meus 12, 13 anos. Eu desenvolvi muito rápido. Então, eu não era uma criança de 12 anos pequenininha, mirradinha. Então, eu não parecia que tinha essa idade. E aí o professor me chamou para ser partner dele, a gente começou a fazer apresentação, a gente começou a ir em espetáculo de dança, a gente começou a montar espetáculo de dança. E aí eu comecei a dar aula com ele. Então ele me deu uma turma de mulheres para eu ensinar os movimentos femininos, Uhum. a sensualidade da mulher, aquela coisa de pescoço, de cintura, né? Essas coisas todas. Então eu ensinava a mulher, eu tinha turmas de mulheres que eu cuidava. E aí com ele eu dava aula para casais, para todo mundo, né? Misto, homem e mulher. Uhum. E começou ali. Quando eu voltei para Petrópolis, eu encontrei um outro parceiro de dança lá.
E aí a gente fazia apresentações pela cidade, a gente viajou dançando. Foi na época, inclusive, que começou a dança do Faustão, sabe? Nossa, sei. Não era a dança dos famosos, era outra dança Uhum. antes. Não me lembro. E a gente Era tipo que ele se vira nos 30 lá, que a pessoa tinha que era dançar, tinha que tipo fazer alguma isso. coisa em 30 segundos. Uhum. E a gente chegou a cogitar ir lá. Só que quando a gente cogitou ir lá, eu vi que se eu não parasse com esse ambiente, eu não ia parar de beber. Eu não ia parar de fumar, eu não ia parar de usar droga, eu não ia parar. Então, eu deixei esse ambiente da dança por causa disso. Inclusive, há pouco tempo, agora no final do ano passado, eu voltei para a aula de dança. E o que acontece? Eu sei onde são os lugares que me remetem aos meus pecados pregressos. E eu não flerto com pecado. E eu percebi que o ambiente da dança é o mesmo ambiente da dança em qualquer lugar. Uhum. É aquela coisa da pegação, é aquela coisa da sensualidade exacerbada, é a coisa da mulher olhar para você com aquela competitividade. E o meu marido me acompanhava, tá? Meu Uhum. marido estava comigo nos bailinhos, meu marido está comigo sempre, sem ciúme nenhum. Ele me deixava dançar com quem eu quisesse. Uhum. Porque eu e meu marido temos um relacionamento digno de confiança, né? Diante de Deus. Só que eu percebi que aquilo não estava indo bem. Começou a cheirar mal, sabe? Uhum. E eu tava me divertindo, mas eu falei, cara, não vale, porque eu já estive nesse lugar. E eu não quero ter que lidar com isso de novo, eu não quero ter que lidar. Puxa vida. Aí o que eu comecei a notar? Que as pessoas estavam achando que eu e meu marido tínhamos um casamento aberto. Eu comecei a perceber isso na postura delas. Ninguém me falou nada, mas eu comecei a perceber uma postura estranha. Eu tenho o dom do discernimento, eu sei qual é Sim. a do jogo. E aí eu falei com o Léo, porque o Léo que insistiu muito para eu continuar, porque é a única atividade física que eu estava fazendo na minha vida, né? E eu falei, bem, olha só, eu vou parar, não me leva mal, não é porque eu tô com preguiça, não é porque eu gosto de ficar trancada em casa, porque eu gosto mesmo de ficar trancada em casa. Não é por isso, mas é porque eu tô sentindo isso, assim, assim. Daí ele falou assim, eu tinha sentido também. Olha. Fulano e ciclano, eu tinha sentido que tinha chegado perto de mim com intenção esquisita. Aí ele viu que eu tava certa, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei 3 semanas indo na aula e eu já percebi que não dava, entendeu? E aí eu Entendi. saí de novo e não pretendo voltar mais, porque o ambiente, a gente precisa discernir o ambiente que a gente tá. Vou falar uma coisa pra você, eu e meu marido, a gente adora ir em festinhas de flashback. Música dos anos 60 até os anos 2000. A gente adora, a gente vai sempre que a gente pode. Por quê? Porque é um ambiente extremamente familiar. Tem aqueles grupos de passinho. Você vê lá o pai, a Sei. mãe, os 3 filhos, namorado dos filhos, tios, primo, família. Você não vê Uhum. pegação, você não vê cachaçada, gente caindo bêbado, você não vê essas bobas. Nada de. É familiar o ambiente. Então é um ambiente que a gente sabe que a gente vai lá e a gente não vai ser corrompido, a gente não vai ser influenciado, a gente não vai ser tentado. Nada disso. E é difícil quando mesmo que a gente, a cada 2, 3 meses, a gente vai num bailinho desse. Mas é um ambiente que a gente se sente tranquilo para ir, entendeu? Sim. Então você tem que ter Uhum. discernimento. O evangelho vem para isso, para te amadurecer, te dar discernimento, saber onde você pode e você não pode estar. Certo. É, então, o teu Escuta, interesse. tem muita pergunta ainda? Quanto tempo Olha, nós já estamos aqui? Pelo olha, amor de não Deus, chega sei. disso. Veja, senão a gente faz uma parte 3. Não. Dá uma olhada. Quanto Não, tempo tem que a gente já está aqui? Não não faço sei. ideia. Não diz, né? Não, Vai, não sei. próxima. Então vai. Então vou perguntar. Mandaram uma pergunta. Uma pessoa só mandou uma pergunta. Eu vou ler a pergunta para você. De todas essas situações que você passou até chegar aqui no hoje, se teve alguma que ela achou que não conseguiria sair e hoje, olhando para trás, qual lição você carrega? Entendeu? Eu achei que eu não fosse conseguir meu casamento de volta. Na verdade, quando eu me divorciei, eu tinha certeza que eu não ia sobreviver. Tanto que a minha experiência de conversão foi numa tentativa de atentar contra a minha própria vida. E eu achei que eu não ia conseguir sobreviver. Eu achei que a minha vida tinha acabado. Eu achei que eu não merecia mais viver. Porque eu tinha destruído as coisas mais valiosas da minha vida. E eu já não tinha mais o meu pai, eu já não tinha mais ninguém. Minha mãe longe, numa relação esquisita. Eu achei que eu não merecia mais estar viva. E aquela dor que eu sentia era uma dor intransponível. Eu achei que eu não ia conseguir. Mas eu tive alguém em quem segurar a mão, sabe? Uhum. E o Senhor me ajudou.
E aí eu tive que reatar o meu casamento. E foram 2 anos de muito pó, de muita sujeira, de muita limpeza, de muito pecado sendo exposto, de muita vergonha, de muita humilhação, auto-humilhação, e de Deus me tratando. E tratando meu marido também, né? Uhum. Então, de 2018 a 2020, eu achei que a minha vida tinha acabado e pensei em desistir 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Depois que eu voltei com o Léo, a gente ainda brigou mais uma vez, ficamos mais um mês brigado, e volta eu de novo, sabe assim? Uhum. Acho que foi a pior e a melhor fase da minha vida, porque foi quando eu experimentei a graça de Deus de maneira abundante nas pessoas, no meu amadurecimento, na minha força pelo Espírito Santo, né? De resistir bravamente, de ter coragem de enfrentar os meus piores medos. E depois que eu sobrevivi àquilo, nada mais me parou. Nada mais me parou. Foram 2 anos de uma guerra contra mim, contra o diabo e muitas vezes contra Deus. Mas depois que eu venci isso, pela graça e pela misericórdia do Senhor, nada mais me parou. Graças a Deus. Muito bem. Muito bom. Tá, agora vamos para as perguntas rápidas. Tá, É papum, sem pensar muito. tá. Então vamos lá. Uma cor. Azul. Praia ou campo? Hoje eu digo praia. Sempre foi campo. Hoje eu digo praia porque eu tô com saudade do mar. Tá, um dia perfeito. Dia do meu recasamento. Um livro. Fora a Bíblia. Fora a Bíblia, um livro. A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Um filme. Ai, como é o nome? Como é o nome? Eu amo esse filme. A gente vai fazer um podcast falando sobre ele. Meu Deus do céu. Como é o nome? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Do Cisne. Cisne negro. O Cisne Negro. Um lugar. A minha casa. O meu escritório. Se fosse para escolher uma única matéria para lecionar o resto da tua vida. Teologia sistemática, para sempre. Um arrependimento. Não ter começado antes. Uma música. Ixi, uma só. Caramba, eu escutei tanta música hoje, não consigo pensar em uma. Uma música. Eu gosto muito daquela. Meu Deus, música? Eu pensei em uma, mas não é. Ela não é boa, não. Cara, música. Tá, eu vou então apelar para as minhas memórias afetivas. Tá, vai. Backstreet Boys. Tá. I want it that way. Tá bom. Uma comida. Hoje, com a minha restrição alimentar, moti. Tô viciada em moti. É com um doce japonês, é uma massa de gohan com doce de feijão recheado. Tá, agora uma comida que você sente falta, que não pode mais. Lasanha, queijo, lasanha. Eu amo lasanha e pizza, 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 pizza. Pizza! Queijo. Agora, pra gente não finalizar ainda, que tem mais algumas, mas pra gente refletir um pouco. O que é a vida? O que é a vida? A vida é você acordar de manhã e se dar conta de que você continua respirando e o sol tá brilhando lá fora. Viver o propósito de Deus é ser quem ele me criou para ser, na minha personalidade, no meu jeitinho meio brucutu de ser, cuidando de quem Jesus Cristo ama, a igreja. O que você falaria para Viviane? Cala a boca! Cala a boca! Guarda esse pensamento, sua diaba! Engole isso aí! Engole isso aí! Eu diria isso para ela, se eu pudesse. Agora, vivi por viver. Cara, eu sou muito pior do que vocês imaginam, mas também eu sou uma das pessoas mais dignas de confiança que vocês podem encontrar na vida de vocês. Eu
eu não traio ninguém, cara. Eu não traio ninguém, assim. Eu, por mim mesma, eu sou alguém em quem eu confiaria cegamente. Cegamente. Muito que bem. Agora, fala um pouco do seu trabalho. Agora vamos fazer aquele momento, merchandising um pouquinho. Vender o peixe, já que você não é muito boa vendedora, que você não vendia as coisas que as pessoas não precisavam. Isso as pessoas precisam. Precisam. Então fala um pouco do IT, um pouco da Core, como aconteceu, por que aconteceu O e IT onde, e depois, ou emenda já também, aonde que você quer chegar. Ai, mas não dá para deixar isso para o próximo podcast, não? Sei. É muito, Você quer um podcast só para falar do só para IT, falar da do IT. Core? Então tá bom. Só. Então a gente Eu faz acho que vale. E então fala agora só como aconteceu. Não, isso fica para depois também. Fica para depois. O IRT é o seguinte. O IRT não foi um sonho meu. Eu nunca quis ser reitora de escola nenhuma, nem professora de escola nenhuma. Eu nunca quis ter uma comunidade de mulheres. Eu nunca quis nada disso. Eu fui cobrada por Deus para fazer o que a maioria não está fazendo, que é ensinar teologia para mulher. Então, o Senhor me preparou e me capacitou para isso. E eu sei que tudo que eu sofri na minha vida até aqui, eu sofri para me deixar mais casca grossa mesmo, porque nenhuma mulher florzinha daria conta do que eu dou hoje aqui. E Carolina, você é testemunha, você é a única, na verdade, acho que sabe. Você e o meu marido, você porque aguenta os trancos comigo, e meu marido porque me vê chorando à noite. Então, se não fosse o que eu passei, as coisas que eu enfrentei e as vitórias que o Senhor conquistou na minha vida, não dava conta, não. Não dava mesmo, porque isso aqui não é fácil, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Não é mesmo, é muita responsabilidade. Agora, para finalizar, assim, o que você acha que Deus usou da Vivi, tipo, nessa linha de tempo? O que não mudou na Vivi de lá até aqui, que, tipo, tem esse pontinho de Deus, assim, sabe, ao longo da história para chegar até aqui, assim? Acho que a minha mente criativa para ensinar, eu sempre amei ensinar, embora nunca tenha feito isso de forma profissional. Toda vez que entrava alguém para ser treinado no trabalho, sempre era eu que treinava. Sempre fui eu que ajudei as pessoas a aprender um trabalho. Sempre tive muita facilidade para aprender. Aprendo qualquer coisa. Qualquer coisa. E não me gabo, eu não me gabo por isso, não, porque eu sei que isso daí, cara, eu não tenho competência. Isso aí é Deus mesmo fazendo em mim, porque eu não tenho condições. Mas o fato de eu ter conquistado o conhecimento teológico que eu tenho hoje vem desse esforço contínuo desde sempre, das minhas buscas pelo conhecimento, desde sempre. Minha memória mais antiga de mim é sentada numa biblioteca, sabe? Então, Deus, desde lá de trás, já veio me capacitando e me preparando para esse momento. E isso não mudou. A minha firmeza e a minha convicção sempre fui assim. Sempre tive muita certeza, mesmo quando era certeza sobre as mentiras que eu acreditava. Eu sempre fui muito convicta, muito argumentativa. Meu marido fala que eu sou cheia de respostinhas. Então, se hoje eu sou capaz de convencer qualquer um daquilo que acredito, é porque o Senhor me capacitou a ser argumentativa, né, a ter que discutir os meus pontos e me defender na vida. Porque eu sempre trabalhei em ambientes hostis à minha feminilidade. Eu sempre tive que me defender. Eu trabalhava de terno quando eu trabalhava na contabilidade. Era terno para eu ser respeitada, porque se eu me vestisse de saia e de blusinha, as minhas pernas chamariam mais atenção do que a minha intelectualidade. Então eu tive sempre que me defender. E Deus veio trazendo isso. Os meus traumas todos cooperam para o meu bem hoje. Porque se eu posso tratar os traumas das minhas alunas, é porque eu já passei por eles, por quase todos. Por quase todos. Então, veja a proteção e o cuidado de Deus nisso. E ele não mudou quem eu sou na minha personalidade, ele mudou quem eu sou no meu caráter. Meu caráter. É isso. Muito que bem, chega. Nossa, muito tempo falando. Parece que nós estamos aqui há 2 horas, não dá para falar mais nada, não. Chega, esse povo não aguenta. Não aguenta. Bom, é isso. Então é isso, povo de Deus. Nós estamos encerrando o nosso
nosso Vive Verso podcast de hoje, os nossos devaneios carolinísticos. E para falar do IRT, de como tudo isso aconteceu, fica para um terceiro episódio, se Deus quiser. Para quando, não prometo, mas logo ele acontecerá. O que eu quero é que você, se estiver gostando do nosso conteúdo, deixe para nós o seu apoio, comente nesse áudio, se você está assistindo ele pelo YouTube ou se você está ouvindo ele pelo Spotify, deixa teu comentário, deixa aí a tua impressão, sabe? A gente só pode continuar existindo com seu apoio. E se você quer receber ainda mais conteúdo, a gente tem alguns caminhos para isso, que vão estar na descrição desse áudio aqui também. Você pode ler aí na descrição da plataforma que você estiver usando. Tem a nossa comunidade reformadora para as mulheres, www.somostodasreformadoras.com, a nossa comunidade exclusiva para mulheres, com mais de 200 horas de conteúdo. Sei lá, já deve ter muito mais de 200, né? Nós estamos beirando já umas 400 horas de conteúdo lá na nossa plataforma. Todos os assuntos estão sendo abrangidos por nós, inclusive agora em março a gente está fazendo uma série sobre Páscoa maravilhosa. Se você quer ganhar um e-book com receitas para a sua Páscoa de 2024, se inscreve na comunidade Reformadoras que a gente vai dar esse e-book para você de presente nosso, mas cedido com muita graça e misericórdia pela editora Cultura Cristã. Se você é homem e quer participar dos nossos discipulados, também temos um espaço para você exclusivo com pastores e teólogos para te ajudar. Apoie o nosso canal acessando o nosso link da Amazon, fazendo todas as suas compras do link que está aí na descrição também. Temos uma seção só de indicações de leituras por categoria. Você pode vir estudar com a gente teologia sistemática, histórica, litúrgica no IRT pelo Mundo. irte.com.br. Você pode fazer sua contribuição por Pix, você pode virar membro do nosso canal do YouTube. Tem várias maneiras para você nos apoiar financeiramente, fazer com que a gente continue tendo condições de investir no que a gente tem feito aqui no nosso ministério. Segue a gente também nas redes sociais, tá tudo na descrição aí para você. E entra no nosso canal do Telegram, tá bom? Espero que você tenha tido um bom podcast, divirta-se para a glória de Deus. E é isso que eu tenho para te dizer. Carolina, palavras finais? Não, fiquem com Deus e é isso. E até a próxima. Então é isso, povo. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau!